Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Professor Vitor, de Geografia. Onde é que eu tô? Não, isso eu me atrapalhei. Bom, faço de novo? Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Professor Vitor, de Geografia. Saudações, estudante, professor Jussier, de História. Estamos juntos hoje para fazer um desafio. Na verdade, isso foi mais uma sacanagem, né? Porque a ideia do vídeo inicial não era essa. A ideia era simplesmente um professor de História e um professor de Geografia disputando conhecimentos. Uma coisa mais organizada. Mas o público, ele quer, além do conhecimento, ele quer o entretenimento. O público quer a esculhambação. Também. Eu vou fazer perguntas de História para o nosso amigo Jussier e o Jussier vai fazer perguntas de Geografia para mim. Não, na verdade eu tô querendo fazer ele passar vergonha. É isso que eu quero fazer. Será que ele vai conseguir? Será? Pronto. Round 1. Fight. O geógrafo britânico David Harvey, o senhor de 85 anos de idade, atualmente produz conteúdo para um podcast de sucesso, publicado bimestralmente. Verdadeiro? É verdadeiro. Aê! Já bem. Tá Podcast dá sucesso, meu amigo. Tô fazendo drama, olha aí. Olha, infelizmente não teve banho nessa, né? Olha aí, uma pena. Mas também você pegou um grande geógrafo, inclusive um dos mais utilizados em várias pesquisas e em todo tipo de produção acadêmica ele é bem utilizado, né? Um dos mais citados aí. Até mesmo porque ele procura sempre, como a gente vê aí na questão, ele procura sempre se manter atualizado. Por exemplo, uma coisa que ele faz é informar as pessoas sobre coisas que estão acontecendo, principalmente sobre a geopolítica mundial, são atualidades, e ele traz nesse formato que é muito dos jovens, que é o podcast. Tá bem alta e além disso é bom saber que ele é um dos especialistas em geografia urbana, um dos temas que são mais recorrentes na prova do Enem. A Guerra do Golfo ocorreu devido à invasão do Kuwait por tropas iranianas. 1, 2, 3... Falso. É? Caramba, a minha confiança na minha resposta é que foi... Essa daí eu tentei confundir Irã e Iraque, mas pelo visto não deu certo. Não, você veja a minha cara de confiança na resposta que eu dei, porque realmente isso aí é de uma época que eu não tenho muito estudo na área, mas a gente sabe que é uma época importante, principalmente para a construção da geopolítica atual que a gente tem, e que vai definir todo aquele contexto que a gente tem aí notícias, principalmente nos principais jornais, sobre a geopolítica lá do Oriente Médio. Exatamente, eu fui tentar ser astuto ali de Irã e Iraque, será que ele vai confundir? Mas no final das contas, o historiador acertou. Round 2. Fight. Anecúmeno é o nome dado às áreas do globo terrestre que possui baixíssima incidência solar. Um exemplo disso é a cidade de Cleveland, assim como outras cidades localizadas mais ao norte dos Estados Unidos. Essa aqui é falsa. É falso. É falsa, João. Essa tá conferindo. Rapaz! Nessa questão aí eu tentei trazer, eu lembro perfeitamente, porque eu vi o professor Vitor Viana dando uma aula sobre esse assunto e ele não conhecia esse termo na época. Eu fiz ele pesquisar o que era e aí foi quando ele ficou sabendo. Aí eu resolvi resgatar pensando, será que ele vai lembrar disso ou não? Quando eu vi essa questão, eu lembrei que eu tinha colocado uma questão que tinha essa palavra. Eu acertei a questão, mas eu não tinha me atentado a esse termo. E Jussier perguntou, você sabe o que significa? E eu, poxa, não sei. E aí eu fui pesquisar sobre o que era. E quando a questão veio, eu disse, lembrei. Olha aí, tá vendo? Olha, Você... a gente sabe, aí é que a gente vê a importância de você estudar e você lembrar, ter em mente aquilo que você estuda, principalmente dos termos mais específicos, porque, vai ser cobrado no futuro. E aí eu fui estudar sobre anecúmeno e descobri outros termos também, como ecúmeno, que é um lugar que tem uma grande população, um lugar que tem uma grande concentração demográfica. E aí, nesse caso, a gente vê que vai ser exatamente o contrário, um lugar que é pouco ou não tem nenhuma população. Mas na hora que eu peguei, eu disse, se ele foi ali, eu queria ver se eu tinha me preparado. Sério mesmo. Mas eu sabia que você sabia. Pelo menos isso eu tinha certeza. Ou não, podia ter só visto naquela Não, hora você do Google. sabia, talvez você não lembrasse.
mas você Não, sabe. mas o saber é diferente do conhecer. Pô, eu não sei. Isso é um geógrafo tentando ser filósofo. Porque tem a diferença do cara que ele é inteligente e ele é sábio. Eu não entendi o que eu quis dizer, mas vamos lá. Juscelino Kubitschek foi responsável por criar a indústria base no Brasil. Não, falso. Você é que eu fui muito bonzinho. Não. Essa daí, foi fácil ou foi difícil? Não, essa aí, para quem já tem um conhecimento maior sobre história do Brasil, e principalmente a história mais contemporânea do Brasil, lá, digamos, do século XX até os dias atuais, a gente sabe que não foi Juscelino Kubitschek quem começou a indústria de base no Brasil. Na verdade, foi Getúlio Vargas. No período varguista que a gente tem essa preocupação com a industrialização e com a produção e a exploração de petróleo. Getúlio Vargas ele veio com essa ideia de acabar com as importações, né, diminuir as importações e trouxe a indústria de base, que é aquela indústria que dá o suporte para a indústria mais pesada, incentiva outras fábricas a serem criadas no nosso país. No caso entraria a siderurgia, a mineração, né, a exploração de alguns bens minerais, por exemplo. Professor de geografia falando comigo. Bem, parabéns. Obrigado. Round 3. Fight. Eu sou ruim de provocar. Você é muito passivo, né? Você. Eu sou uma pessoa doente. Antípodas são dois pontos que são... Calma. Antípodas são dois pontos que são opostos um ao outro na superfície da Terra e são conectados por uma linha reta que atravessa o centro da Terra. Verdadeiro. É verdade. Esse é um termo da cartografia que muitas vezes as pessoas não se atentam, né, ao conteúdo da cartografia. E é justamente, são dois pontos que são como se fossem opostos dentro do nosso planeta e são ligados diretamente. Para quem viu aqueles desenhos da Warner, Então. Você cavava de um lado e saía do outro lado do planeta. Foi exatamente a primeira coisa que eu pensei quando eu elaborei essa questão dessa coisa de um personagem que ele tá lá. Em qualquer desenho, a gente que acompanha desenhos antigos principalmente, a gente vê o personagem ele cavando no lugar, cava, e normalmente ele sai na China. Então a gente vê tem essa coisa inserida na nossa mente, mas aí a gente não para muito para pensar sobre esse conceito. E aí quando eu resolvi trazer essa palavra, eu tinha certeza que o professor Vitor ia acertar, porque realmente é um desenho que a gente tem dessa situação muito popular. E aí esse termo, às vezes a gente não sabe o nome, mas é algo que a gente conhece. Então pense sempre sobre essas coisas que você conhece, essas imagens que você tem na sua mente, mas que você não sabe precisamente como se chama. Às vezes você pode encontrar o termo, passar por ele muito rápido, então procure sempre saber sobre aquilo que você estuda. Tem que acertar, hein? Lê em voz alta, jovem. Calma. Mito ou verdade de história? As capitanias hereditárias foram fundadas em 1530. Verdadeiro. Essa aí foi mole. Essa pergunta daí, realmente você... Eu garanti. Faltou um pouco de dedicação aí na pesquisa. Realmente. Essa daí, eu ainda pensei em colocar, por exemplo, 1 ou 2 anos de diferença só pra tentar confundir. Eu disse, não vou fazer isso não. Já tem muita falsa, vou colocar uma verdadeira. A gente tem sempre que lembrar que, por exemplo, no caso do Brasil, da colonização brasileira, passaram-se 30 anos, desde o período do chamado descobrimento por Pedro Álvares Cabral, até a primeira ação da metrópole portuguesa aqui nas terras que vão ser chamadas de Brasil. Então a gente tem esse período aí de 30 anos onde não acontece basicamente nada. E aí, a partir de 1530 que a gente vai ter essa exploração por meio dos donatários e das suas capitanias hereditárias. Mas... E já puxando sardinha para o meu lado, né, a gente pode perceber que essa concentração fundiária que a gente tem no nosso país já começou desde as capitanias hereditárias. Pois é, a gente imagina que, por exemplo, a grande parte daquele corte do Tratado de Tordesilhas pegava mais do que a área que hoje em dia a gente tem do Nordeste. Então você imagina que uma faixa que vai de um lado a outro do país pertencer a uma pessoa só, realmente é muita terra para uma pessoa. Não era dado para qualquer pessoa. Não era dado para qualquer pessoa, realmente. Round 4. Fight. Não, agora não. Não. Agora ele tá provocando, tá vendo? Ele tá confiante. Em 1994, o geógrafo Milton Santos foi um dos indicados ao Prêmio Internacional de Geografia Valtrin, popularmente chamado de Prêmio Nobel da Geografia. Porém, quem levou o prêmio foi o geógrafo britânico David Harvey. Verdadeiro.
Ai, ai. Pior que até eu tomei banho. Essa daí foi... Que é isso? Foi. Então, a gente vê aí, né, que o professor... Água. Pois é, né? Então, rolou um banho básico. Na verdade, o que teve aí é que simplesmente esse prêmio, ele não é tipo um concurso de Miss. As pessoas, elas não são indicadas e aí elas vão competir umas com as outras. Não, na verdade, o que acontece é que um nome é indicado e normalmente o conselho ele vai decidir se essa pessoa recebe ou não. Milton Santos, ele recebeu sim o prêmio em 1994, aliás, é muito importante dizer que ele foi o único brasileiro até hoje que chegou a ganhar esse prêmio, e David Harvey ele ganhou no ano seguinte, em 1995. E aí a gente vê tem uma ideia da importância de Milton Santos, não só para a geografia, como para todas as ciências humanas e para a construção da ciência no Brasil. Exatamente, a gente falou de David Harvey na primeira questão, mas Milton Santos é um dos principais pesquisadores, não só da geografia, é um dos principais pesquisadores do Brasil e do mundo. Vai ser minha vingança. Já dizia o mestre Yoda, a vingança é o caminho mais curto para o mal. Poxa, vou pra derrota. E já dizia o Chaves também, a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Agora tá pensando na resposta, hein? Eu não vi ainda não. A Conferência de Potsdam foi responsável pela fragmentação da União Soviética. Falso. Troca. Você vai sair seco daqui. Nessa daí eu só mudei um pouco a posição da Conferência de Potsdam. Ela não aconteceu necessariamente na fragmentação da União Soviética, mas aconteceu na separação aí das duas superpotências, né? Foi durante a Conferência de Potsdam que a gente teve a separação ali de Estados Unidos e União Soviética por conta das bombas de Hiroshima e Nagasaki. Ah, sim, que vai determinar toda aquela questão do que a gente tem dessa chamada rixa ou dessa briga entre os dois blocos econômicos, capitalista e socialista, que vai dar, em grande parte, toda a margem para a Guerra Fria, chamada Guerra Fria. Exatamente. Round 5. Fight. Mais um banho? Mais um banho. A Mongólia, território localizado entre os dois maiores países do mundo, Rússia e China, é atualmente um dos países mais populosos do mundo. Falso. É falso. Nessa daí eu tentei confundir um pouco porque eu misturei duas coisas para ver se eu enganava o professor Vitor. Porque eu trouxe a Rússia, que é um país gigantesco, mas com uma população baixíssima, e eu trouxe a China, que é um país também muito grande, mas que tem 1 bilhão e 300, 1 bilhão e 400. Você tem na China ali um pouco menos de 1/4 da população mundial. Aí ele falou da Mongólia, só que você tem a China, você tem a Índia, você tem a Etiópia, você tem o Brasil, os Estados Unidos como grandes maciços populacionais. Lembrando que na Ásia a gente tem concentrado 60% da população mundial, de tão populosos que são alguns países naquela região. Mas, por exemplo, a gente tem nessa mescla, e foi aí que eu tentei causar confusão no professor Vitor, mas dessa vez não deu certo, colocando a Mongólia ali no meio daquilo tudo, mas a Mongólia realmente é um país que não é muito populoso, tem cerca de menos de 2 habitantes a cada quilômetro quadrado. A gente, como visto na outra questão, o norte ali, né, o centro e o norte da Ásia é uma grande região anecúmena. Anecúmena, olha aí, aprendeu, hein? Será? Vai não, tá fácil. Sumérios, acádios e babilônicos foram povos que ocuparam a Mesopotâmia. Pô, mais verdade do que isso? Pois é, olha aí, invicto, acertei todas as questões, aí não dava pra ter mais fácil do que essa, né? A última questão eu dei de graça, foi... Ele colocou os 3 principais povos que viveram na Mesopotâmia, olha aí, não dá, desse jeito não dá. Essa disse, não, ele vai errar alguma outra anterior, vou dar essa aqui de graça pra ele não sair com muito frio no final. Olha aí, se você quiser saber, é só decorar essa frasezinha que eu li lá, que aí já é a chave de muita pergunta que você vai ver sobre a Idade Antiga. Então, se você vê alguma coisa sobre a Mesopotâmia, normalmente vão ser esses 3 povos que vão aparecer. Então, nem precisa se preocupar tanto assim. Podia molhar agora essa brincadeira, né? Você já trouxe a roupa, já? É isso. Ah, pode dar alegria ao menino aí.
é o público quer. Meus parabéns, você. Jessier wins. Sacanagem. Fui traído pela covardia do professor. Tá todo mundo de prova. Vou colocar em todas as redes sociais. Foi consensual. Tudo em nome do conhecimento e entretenimento. Tudo em nome da traição. Essa é que é a palavra. Mas agora você tem direito de desafiar alguém, né? Olha aí, hein? Tô desafiando o professor Paulo Vitor de Química pra ver se ele sabe mais do que eu. E no próximo a gente pensa em alguma coisa aí pra ter mais banho, porque só um banho não dá certo. Foi muito não. pouco. Foi muito pouco. A gente tem que caprichar no próximo. Então, curta esse vídeo, compartilhe, deixe o seu comentário, clica no sininho pra ficar ligado nas próximas publicações que a gente fizer e já sabe, né? Dá um play no no Já Já Passei. Passei.